Você já olhou para a Lua e se perguntou: e se um dia ela simplesmente decidisse cair sobre a Terra? Pode parecer impossível. Afinal, ela está lá, suspensa no céu dia após dia, noite após noite, com aquela calma misteriosa que parece eterna. Mas e se, por alguma anomalia cósmica, um capricho do universo, a órbita da Lua começasse a ceder? E se ela deixasse de girar ao nosso redor e começasse a nos mirar como um projétil inevitável? Seria apenas o fim do mundo como conhecemos, e essa história já começa agora. No primeiro dia, ninguém perceberia nada. O céu seguiria o mesmo, as marés pareceriam normais e os noticiários ainda estariam ocupados com política, escândalos e fofocas. Mas acima das nuvens, os cientistas já estariam coçando a cabeça. Algo não está certo. A Lua está mais próxima. Alguns diriam que é ilusão de ótica, mas não. A distância começa a encurtar. Poucos dias depois, os observatórios confirmam: a Lua está em queda lenta, espiralando em direção à Terra. E o pânico, como sempre, começa tarde demais. No primeiro mês, o mundo ainda está tentando entender. A Lua, agora visivelmente maior no céu, começa a mexer com os oceanos. As marés se tornam mais altas, 4 metros, depois 5. Cidades costeiras começam a sentir o efeito. Ondas salgadas invadem avenidas. Hotéis à beira-mar desaparecem sob a espuma. Os pescadores não conseguem mais voltar ao porto. A cada noite, a Lua brilha mais forte. A cada dia, ela está mais próxima. E a humanidade, incapaz de impedir o inevitável, começa a contar os meses. No segundo mês, a água não apenas sobe, ela engole. Regiões inteiras desaparecem do mapa. 1 bilhão de pessoas abandonam suas casas. As maiores cidades do mundo se tornam piscinas mortais. Os portos deixam de operar. O comércio marítimo para. O mundo para. Não há mais como transportar comida. Não há como distribuir remédios. A economia global colapsa. E como sempre, os mais pobres são os primeiros a afundar. No interior, a sensação é de segurança, mas é falsa. Os rios começam a fluir ao contrário, invadidos pelo sal que contamina os reservatórios subterrâneos. A água potável se torna artigo raro. Refinarias são abandonadas e o combustível se torna ouro líquido. Saques começam a acontecer, o caos se espalha e o medo se instala em cada esquina. No terceiro mês, os céus se tornam traiçoeiros. A Lua interfere nas órbitas dos satélites, os GPS falham, as comunicações caem. O mundo volta aos poucos para uma era sem tecnologia. Aviões são impedidos de decolar. Satélites espiões se perdem. O Google se apaga. A internet literalmente mergulha no mar. Do quarto ao quinto mês, o espetáculo se torna apocalíptico. As marés atingem alturas absurdas. 30 metros, 50, 100. Os oceanos, como animais enfurecidos, avançam terra adentro, varrendo tudo em seu caminho. Casas, plantações, pessoas, cidades inteiras, nada resiste. E quando as águas recuam, o que sobra é o deserto marinho exposto, coberto de sal, ossos e destroços. Mas o pior ainda está por vir. 5 meses e meio. A crosta terrestre começa a reclamar. O peso das águas, aliado à força gravitacional da Lua, cria uma pressão insuportável nas placas tectônicas. Terremotos gigantescos explodem em cadeia. Vulcões despertam do sono profundo. No Chile, na Nova Zelândia, em Yellowstone, a terra sangra fogo. O céu se escurece. Cinzas vulcânicas se misturam com a poeira dos tsunamis. O sol se torna uma memória fraca. O frio se instala. A Lua, brilhando como um deus vingativo, continua descendo. 6 meses. A Lua invade o espaço dos satélites geoestacionários. Agora ela parece imóvel no céu, como uma sombra constante sobre metade do planeta. Nessa metade, o mar está preso em uma onda eterna. A outra metade resseca. A Terra respira com dificuldade, se preparando para o colapso. 7 meses. A Lua não é mais esférica. A gravidade da Terra começa a rasgá-la por dentro. Ela se estica, se retorce. Terremotos lunares, os chamados lunamotos, abalam seu corpo. Rochas se soltam, flutuam no vácuo, girando como aviso do que vem. 8º mês em diante, o planeta se torna uma arena de extremos. Tempestades elétricas, tremores constantes, chuva ácida, erupções em sequência. As plantas morrem, os animais se escondem, a civilização desmorona. Não há mais governos, não há mais fronteiras, há apenas sobrevivência.
No 11º mês, a Lua está tão próxima que seu próprio corpo não aguenta. A gravidade da Terra rasga sua superfície. Rochas lunares começam a despencar sobre nós como meteoros. O céu se ilumina em vermelho. As noites se transformam em dias incandescentes. E então, no mês final, a Lua cruza o limite de Roche, o ponto em que a gravidade da Terra vence a coesão da Lua. Ela se parte, inteira. Fragmenta-se em milhões de pedaços, criando um gigantesco anel de detritos ao redor do planeta. O impacto direto não acontece, mas o estrago já está feito. Os anéis, belos como os de Saturno, brilham sobre um mundo em ruínas. Os oceanos recuam como se cansados de tanta destruição. A poeira lunar cai lentamente sobre o planeta, tingindo o céu de cinza. Se vier em demasia, pode aquecer a atmosfera e evaporar os mares. Se for leve, pode bloquear o Sol e congelar o planeta. De qualquer forma, o mundo como conhecíamos já não existe mais. Mas, e os que sobreviverem? Eles sairão de bunkers, cavernas, submarinos. Em silêncio, observarão os céus. E ali, entre as nuvens e os destroços do passado, verão os anéis da antiga Lua. Um lembrete eterno de que até os astros mais calmos podem destruir tudo. E se você achou essa viagem pelo fim da Terra fascinante ou aterrorizante, compartilha com alguém que também merece saber o que a Lua poderia fazer com a gente. Porque às vezes olhar para o céu é olhar para o nosso próprio fim.